A tão esperada convocação do governador do Amazonas à CPI da Covid aconteceu na manhã de hoje. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, tem 2 requerimentos, senador Marco Rogério e senador Alessandro Vieira, 178 e 667. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Wilson Lima e mais 9 governadores e o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, irão depor sobre suspeitas de desvios de recursos destinados ao combate ao coronavírus em estados e capitais. São eles Helder Barbalho, do Pará, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, Mauro Carlesse, do Tocantins, Carlos Moisés, de Santa Catarina, Antônio Garcia, de Roraima, Coronel Marcos Rocha, de Rondônia, Valdez Góes, do Amapá, Wellington Dias, do Piauí e a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Henning. Governador do Pará, Helder Barbalho. Ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Governador de Tocantins, governador Mauro Carlesse. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Governador do estado de Roraima, Antônio Oliveira Garcia de Almeida. Valdez Góes, governador do estado do Amapá. Governador do estado de Rondônia, Marcos José Rocha dos Santos. Governador do Piauí, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os senadores também aprovaram a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga, entre outros nomes, a White Martins. Os depoimentos ainda serão agendados. Aprovamos, acho que no final foi uma sessão proveitosa. Temos aí a convocação dos senhores, do senhor Marcelo Queiroga, a reconvocação do senhor Marcelo Queiroga, a reconvocação do senhor Eduardo Pazuello, a convocação do senhor Arthur Entraub, da doutora Luana, do senhor Carlos Wizard, da White Martins, do senhor Ayrton Cascavel, do senhor Marquinhos Shows, do senhor Felipe Martins. Essas convocações darão sequência à investigação sobre o agravamento da crise sanitária. Então nós temos um bom material para trabalharmos. Foram chamados apenas chefes de executivos estaduais, citados em investigações da Polícia Federal. Antes da votação, senadores se reuniram de forma secreta por mais de 1h30 em uma outra sala em busca de acordo em torno dos nomes que seriam convocados. Mas a aprovação veio depois de intensos debates no colegiado e em meio a pedidos de convocações de outros governadores. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu resisto meu voto. Tá. Com o voto contrário do senador Humberto e senador Renan. E o meu também. Bem, nós fizemos um acordo, então... Mas o acordo não previa nenhum voto. É isso que eu estou dizendo, presidente. Nós temos que enfrentar requerimentos. Que acordo é esse que eles votam contra? Presidente, eu quero entender que acordo é esse. A base do governo vota contra, a favor disso e votará contra a convocação do Marcelo Queiroga. Isso é o seguinte, isso é falta de respeito. Para comigo que fiz um acordo com vocês. Com Vossa Excelência, senador Humberto. Não, nós fizemos um acordo, senador Humberto. Vossa Excelência agora tem que cumprir o acordo aqui. Por favor. O acordo Não, nós fizemos. O deputado Wilker Barreto, membro da CPI da Saúde, instaurada pela Assembleia Legislativa do Estado, que investigou os envolvidos nos escândalos praticados pelo governo na pandemia no ano passado, fala da não convocação do governador na época da CPI aqui no Amazonas. A convocação do governador Wilson Lima na CPI da Covid é mais um ato de vergonha para o Amazonas. Nós temos um governador que não sai da página nacional, só que da pior forma. Ele vai para a CPI para falar aquilo que nós já sabemos, que ele foi negligente no oxigênio, que ele mentiu na questão dos respiradores. O Wilson Lima só tem 2 caminhos na CPI. Ou ele confirma tudo que o Amazonas já sabe, ou poderá ser preso porque irá mentir. Mas, infelizmente, a Assembleia Legislativa do Amazonas não cumpre seu papel. Isso é que deixa triste não somente a mim, mas ao Amazonas.
Com a convocação, Wilson Lima deverá dar explicações sobre o possível desvio de recursos no estado, alvo da Operação Sangria da Polícia Federal, que investiga a compra de respiradores destinados a hospitais. O pedido atende requerimentos dos senadores Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, e Marcos Rogério, do DEM de Rondônia. Mas o governador também deverá ser questionado pelos senadores sobre a crise de desabastecimento de oxigênio em Manaus. Em depoimento no Senado, o ex-ministro Pazuello transferiu ao governo estadual a responsabilidade pela crise que se abateu sobre a capital do Amazonas em janeiro. A secretária de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, também negou a responsabilidade federal no colapso. Wilson Lima ainda poderá dar detalhes sobre reunião no Palácio do Planalto em que foi descartada a intervenção federal no Amazonas. Em 2020, 3 operações da Polícia Federal mostraram a corrupção no estado, coordenada pelo governador Wilson Lima. Com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nos contratos para aquisição de respiradores pulmonares no combate à Covid-19, a Controladoria Geral da União, em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, realizaram em Manaus a Operação Sangria. Na primeira fase da operação foi investigado um superfaturamento de cerca de R$500 mil pela compra de 28 respiradores de uma empresa comercializadora de vinhos. A segunda fase realizou buscas e apreensões para verificar a atuação de agentes públicos e empresários que teriam participado do processo de aquisição. Já na terceira fase, foram investigadas irregularidades no pagamento de R$191 mil para o transporte de 19 respiradores pelo governo do estado do Amazonas, frete que deveria ter sido custeado pela empresa fornecedora dos referidos equipamentos. Foram cumpridos, na época, 4 mandados de busca e apreensão no município de Manaus. Para fortalecer o arsenal de provas envolvendo o governador do Amazonas e sua participação em inúmeros crimes em um momento de crise sanitária, a Controladoria Geral da União enviou uma documentação à CPI da Covid, apontando falhas do governo frente à pandemia. Já a Procuradoria-Geral da República também denunciou Wilson Lima ao Supremo Tribunal de Justiça. A denúncia acusa o governador de exercer o comando dessa organização criminosa voltada a práticas de crimes diversos, sobretudo dispensa indevida de licitação, fraude à licitação e peculato.